chamou a atenção e eu gostaria de refletir esse assunto junto contigo, na manhã da tarde desse dia, certo? Gostaria de refletir esse tema contigo. Qualquer pessoa pode ser um líder religioso, mesmo tendo um passado negro, um passado... Vou te dar um exemplo do que aconteceu, do que eu vi. Uma igreja separou um pastor dentro de um presídio, que eu não sou contra, separou. Só que aquele pastor, ele foi preso, tanto ele quanto a esposa dele, por canibar, certo? Por pessoas. Um caso que saiu na mídia, alguns anos atrás, não sei se você chegou a ver isso, e ele foi preso por isso. E fez, parece, coxinha com pessoas, que eu não vou entrar em detalhe, para não ser censurado pelo YouTube. Ele usou a carne de... Tá? Não preciso dizer o que é, você já entendeu o que é. E ele foi preso. Só que ele se converteu e consagraram ele como pastor. Eu comecei a me questionar. Será que isso é certo? Será que o passado dele não vai pesar na conduta dele como pastor? O sangue perdoou. O nome de Jesus libertou ele. Mas o passado dele pesa sobre ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele não cometeu um pecado simples. Ele cometeu uma situação bem caótica, bem problemática, bem emblemática. Qual vai ser o olhar de uma pessoa que está dentro de uma igreja dessa e olhar para ele e lembrar daquelas páginas de jornal, caramba, esse camarada era um cani, certo? Ele já fez isso com pessoas. Como vai ser? E eu comecei a analisar. Será que isso está certo ou está errado? Meu Deus. Será que o passado dessa pessoa influencia no futuro? É lógico que influencia. Tem pessoas que sobem em cima do púlpito, que já foi ex, porque geralmente eles gostam sempre de usar testemunhos. Testemunhos é uma coisa. Agora, você ser líder de uma igreja é uma outra história. Tem que ser pensado, tem que ser analisado. A não ser como um fulano, se ele mesmo se imposta como pastor e lidera ele mesmo e passa a ser ele mesmo o dono da igreja, é diferente, isso é problema dele. Agora, uma igreja consagrar uma pessoa dessa a líder, para liderar outras pessoas, eu acho que fica um pouco confuso. Porque tem pessoas que os testemunhos deles são terríveis. São terríveis. Que já fez isso, que já trocou tiro com a polícia, que fez tantos assaltos, que fez tanto isso, que tanto aquilo outro, que tanto aquilo outro, que tanto aquilo outro, que tirou a vida de várias pessoas, mas Cristo libertou ele. Tudo bem. Mas ele deixou famílias. Ele dizimou famílias. Isso ele não vai pagar nunca. Nunca. Nunca ele vai restituir um filho que ele tirou da mãe. Ele não vai restituir isso. Já parou para pensar nisso? Ele não vai restituir isso. Uma vez, numa comunidade, eu fiz uma pregação que minha esposa, ela até ficou com medo e me censurou, quando eu disse que os fulaninhos que andavam armados naquela área, ali, eles eram deuses. Bons, ajudavam as pessoas. Mas quando eles saíam lá fora, ele dizimava famílias, ele tirava os bens das famílias, ele destruía lares, humilhava as pessoas. Então ele não era os heróis. Você tem que pensar nas famílias e lutada. Nas famílias e lutada.
nas famílias que aquele cidadão destruiu, que não vai se recuperar nunca mais. Meu Deus. A pessoa vai carregar um trauma pro resto da vida. No outro dia eu vi uma cena que eu não sei como é que o YouTube deixou vazar, certo? De um pai que foi tirar a filha atrás do carro na hora que houve o assalto e os vítimas da sociedade tirou do pai na frente da criança e jogou o pai no chão como se fosse um lixo, tirou a criança, jogou a criança também no chão e levaram o carro e a criança ficou gritando. Uma criança de aproximadamente 5, 6 anos, gritando ali. Isso a sociedade não amostra. Isso a sociedade não... Então quem está lá dentro não vê que essas pessoas não são boazinhas, conforme eles acham que são. Ou será que não? Eles tiram das pessoas, eles tiram o bem, eles traumatizam. Quem já foi assaltado sabe que isso é um trauma que a pessoa carrega talvez pro resto da vida. Eu conheço pessoas que tiveram que sair do Rio de Janeiro porque criou trauma, criou síndrome de pânico. E a pessoa depois vem para a igreja achando que está tudo bem. Uma certa ocasião, alguém chegou perto de mim e disse o seguinte: pastor, eu saí da vida lá errada, da vida torta, certo? Só que tudo da minha casa é produto de furto. Eu disse para ele o seguinte: se eu dissesse para ele dar tudo, até o táxi que ele tinha, ele ia ter que viver pela fé. Então eu orei ao Senhor e pedi direção. Senhor, o que eu falo para ele? Eu falei: olha, você tem duas opções. Ou você tira tudo daquilo que você obteve através de injustiça e através até de sangue, e vai viver uma vida de pobreza, ou você pode ficar com tudo isso, mas o sangue está nas tuas mãos. E deixei por conta dele. Na outra semana ele me procurou, falou: pastor, tomei uma decisão, tirei tudo aquilo que era produto de furto, tudo aquilo que era ilegal da minha casa. Eu fiquei preocupado com ele. No outro mês, veio um pastor dos Estados Unidos aqui e viu ele colocando piso lá na igreja e falou: gostei desse rapaz. Ele falou: mas eu não sei colocar piso muito bem. Não, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um visto religioso, vou pagar a sua passagem, tu e da tua esposa, e você vai morar comigo nos Estados Unidos. Você vai construir algumas igrejas lá e colocar piso em algumas igrejas. Hoje em dia, vai fazer 10 anos que ele mora nos Estados Unidos, vive bem porque já abriu uma empresinha lá, porque abandonou tudo, pelo amor ao Evangelho. Então, ser cristão não é continuar se fazendo apologia. No outro dia eu achei aquilo um absurdo. Uma repórterzinha muquirana que tem em meio-dia, certo? Uma muquiranazinha que tem em meio-dia, quando eu vou citar o nome dela, por questão de processo, ela estava fazendo entrevista com um traficante, com um fuzil na mão, fazendo entrevista, encapuçado, fazendo entrevista. Achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo um absurdo. O que vocês acham? Vocês tiveram chance, vocês tiveram oportunidade na vida para crescer, vocês não tiveram? E aquela coisa toda igual o outro aí, que cresce através de entrevistar pessoas que já fizeram maldade com os outros. Ele vai na cadeia para entrevistar só pessoas que fizeram maldade com a outra. É lógico que a pessoa vai mentir. Não fiz não. Não fiz não. Ainda mente ainda. Posso fazer todas as perguntas a você? E não faz. Perguntas que ele já combinou antes com a pessoa. Mas é a divulgação, é a banalização da violência. Então, tem que ser pensado antes de se colocar um líder, um pastor, para governar uma igreja que teve um passado sombrio, que teve um passado, saiu um pouquinho fora do assunto,
um passado que não é legal, que a sociedade discrimina, que a sociedade não aceitou aquilo. Então, analise direitinho. Ser pastor não é indicação, é vocação. Ser pastor não é porque o fulano prega bem, porque ele se converteu na minha igreja, porque ele é legal, porque ele é bacana, porque ele é filho do pastor, que ele é filho do Teixeirinha, do Pereirinha, que ele é filho... Não. Ser pastor é vocacional. E quem te convoca a ser pastor é Deus. Não há unção de pastor. Não há unção de pastor. É Deus que vocaciona e o homem... Ó, esse aqui... Deus escolheu ele para ser pastor, quer apresentar ele à igreja. É assim que funciona. Não é você escolher no seu... Não, eu acho que ele... Primeiro, eu acho que todo líder, para ser pastor, deveria fazer um curso teológico. Eu acredito que todo líder deveria fazer um curso teológico. Porque o que tem de líder falando besteira aí é a coisa fortíssima. Que Moisés estava na cova do leão, que Abraão andou sobre as águas. Eu escuto. E são líderes. O outro, no outro dia, estava pregando, irmãos, você tem que tomar cuidado com a nau, porque a nau, solta a nau para tu vencer. Porque ele tava, era um hino, solta o cabo da nau, toma o remo na mão, mas ele estava falando como se fosse um ser humano. Um ser humano. Então, para você ver que isso é falta de estudo bíblico. É falta de parar para você olhar e analisar e dizer o seguinte, peraí, só um instantinho, isso está errado, isso não está certo. O cara vira picareta, porque ele pega versículos isolados da Bíblia, por conveniência, e começa a pregar um monte de besteira. Aí você não entende, não se prepara, não faz um curso teológico, não tem chamada divina, não tem uma vida pregressa, e o que vai acontecer? A vergonha para o Evangelho. Certo? Então eu comecei a pensar sobre isso. Será que essas pessoas podem ser pastor? Principalmente esse cidadão que tirou de várias pessoas, eles podem ser pastor? Eles podem pregar, mas eu acredito que liderar, eu acredito que fica um pouquinho difícil. Não sou dono da verdade, não tenho todas as verdades na mão, nem sou a verdade, certo? Não sou aquele programa antigo que tinha chamado A Voz da Verdade, mas na verdade é um caso a ser pensado. Não coloque qualquer pessoa em cima dos seus púlpitos, não separe qualquer pessoa, pastor. Veja se ele é vocacionado. Se ele não for, não tente agradar, não tente ser amigo dele, não tente ser amigo que eu digo, ele é meu amigo, eu vou colocar ele, vou consagrar ele a pastor. Não faça isso. Não faça isso. Você está estragando o Evangelho. E essa igreja estava divulgando na internet, divulgando na reportagem, fulano que fez Canibá mudou, ele agora é uma nova criatura, ele agora está com Cristo, ele agora vai liderar uma igreja aqui dentro da cadeia. Não sou contra a quem vira pastor na cadeia, não sou contra. Eu sou contra as ações que ele cometeu antes e se coloca um sujeito desse como pastor. Ele pode ser pregador, pode falar a palavra de Deus, pode morar no céu, mas ser pastor, meu irmão, está virando bagunça. Está virando bagunça. Isso é para tu pensar, para tu analisar. Eu sei que agora você vai bugar, você vai ficar pensando. Será que é certo? Será que é errado? E aí, como eu faço? Penso dessa forma ou não penso? Então, está aí uma palavra de reflexão. Reflexão, para você refletir, para ver se é certo ou errado. Certo? Será que todo ex alguma coisa pode ser pastor? A pergunta que eu deixo e não te dou a resposta. Você mesmo pode dar a resposta dentro da tua própria Bíblia. Fui. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu like.
Às vezes eu tropeço nas palavras por causa dos meus dentes, já expliquei a você. Eu estou com problema de gengivite por causa da diabetes, às vezes trava aqui, machuca, certo? Então enrola às vezes na palavra, mas não vou deixar de continuar fazendo os vídeos. Deus te abençoe, até a próxima, certo? Deixa seu joinha, deixa seu gostei para que o YouTube me recomende para mais pessoas, certo? Estou ganhando muito poucas like e mais visualização. Preciso dos dois. Preciso dos dois para continuar esse grande trabalho, certo? Você me ajuda e eu divulgo para você aquilo que tem de questionamento melhor. Isso é vídeos de questionamento, é para você analisar mesmo, para você debater, para você chegar e ser contra. E outra coisa, se você deixar sua opinião aqui, no próximo vídeo eu posso divulgar. Você autorizando, eu vou divulgar a sua opinião. No próximo vídeo eu vou divulgar a sua opinião. Deixa a sua opinião, inscreva-se, tá? Que no próximo vídeo, você liberando, eu quero que divulgue minha opinião. Eu divulgo, ainda deixo escrito ainda, certo? O que você falou. Então, Deus te abençoe. Até a próxima e fui.